Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, na última aula nós paramos aqui, né? No item 8, escolha de indicadores ácido-base. Muito bem. O que a gente viu então até agora, né? Na última aula, nas últimas aulas, aliás. Nós vimos os cálculos para achar o pH em qualquer ponto da titulação, certo? E aí, a partir desses cálculos, nós traçamos um gráfico, né, pH em função do volume titulante, e vimos o formato das curvas de titulação. Todos eles têm um perfil muito parecido, né? Dá uma sigmoide. E aí, a gente já começou a refletir um pouco sobre o pescoço dessa sigmoide, né? Pescoço da curva, né? E aí nós vimos que esse pescoço ele é influenciado por concentração e força, tanto do meu titulado quanto do meu titulante. Então nós vimos que de modo geral, né, quanto maior a concentração do meu titulado e do meu titulante, maior o pescoço da curva. Nós vimos também que de modo geral, quanto maior a força do meu titulado e do meu titulante, maior o pescoço de curva, certo? E aí o tio comentou com vocês o seguinte, que o pescoço de curva alongado seria muito interessante para a escolha de indicadores ácido-base. Então é isso que a gente vai começar a falar um pouquinho agora, certo? Vamos começar a falar sobre o critério de escolha de indicadores ácido-base. Muito bem. Bom, antes de começar a falar, né, é interessante ressaltar que existe uma infinidade de indicadores visuais para sinalizar términos de titulações, tá? Uma infinidade, eu não sei nem te falar quantos, são muitos, tá? Então, tem azul de bromotimol, fenolftaleína, alaranjado de metila, timolftaleína, vermelho de metila, ixi, tem um monte, né? Tem um monte. Cada um deles tem uma viragem de cor num pH diferente, certo? E a pergunta que vai orientar a nossa aula agora é: quando que eu uso um indicador, um determinado indicador específico para uma titulação específica de um ácido com uma base ou o contrário? Quando que eu uso, por exemplo, fenolftaleína? Quando que eu uso vermelho de metila? Quando que eu uso alaranjado de metila? Quando que eu uso timolftaleína? Eu posso usar qualquer um deles em qualquer situação? Essas são as perguntas que vão orientar a nossa aula, tá? Então, já vou te responder. Não, você não pode usar qualquer um deles em qualquer situação. Para você escolher o indicador que você vai usar na sua titulação, você tem que entender e fazer esse estudo do pescoço de curva, tá? Para saber qual é o indicador mais adequado. Então vamos dar um exemplo, tá? Para você entender. Quando nós fizemos o estudo da curva de titulação do ácido clorídrico 0,1 molar com soda cáustica 0,1 molar, ácido forte e base forte, nós vimos que o ponto de viragem, né, o ponto de equivalência, o ponto onde houve a completa neutralização do ácido pela base, ocorreu em pH 7. Vocês lembram que nós fizemos esse cálculo? Né? O pH da solução resultante, né, no ponto de equivalência foi pH 7. Então, para aquele caso, né, de titulação ácido forte, base forte, qual que é o indicador visual mais interessante para ser utilizado? Um indicador que vire em pH 7, ou seja, que mude de cor num pH bem próximo do 7. Né? Essa é a ideia. Então, quando a gente pega a nossa
curvinha resultante, né? Então essa daqui é a típica curva de um pH, de um ácido forte lá no Erlenmeyer, sendo titulado por uma base forte lá na bureta, né? Então quando você pega, né, e faz o estudo dessa curva, você percebe que mais ou menos no meio da curva, né, aqui fica a dica, sempre mais ou menos no meio da curva é que você tem o ponto de viragem. Tem como achar esse ponto? Tem que achar como achar esse ponto por meio daqueles cálculos que a gente fez, ou tem como achar esse ponto também por meio do método da primeira e da segunda derivada lá na potenciometria, tá? Nós não vamos fazer isso agora, nós vamos fazer isso lá na análise instrumental, beleza? Então, por enquanto, vamos trabalhar com esse set que a gente aprendeu a determinar por tabelinha de equilíbrio, beleza? Então, se a gente for olhar para a infinidade de indicadores ácido-base que mudam de cor, cada um numa faixa de pH diferente, né? Quais que são os indicados ou os mais indicados para sinalizar o término, né, da reação, para sinalizar o término da minha titulação? O indicador mais adequado é sempre aquele que vai virar perto do ponto de equivalência. Então o azul de bromotimol é um deles. Professor, existem outros? Provavelmente. Eu não sei de cabeça quais que viram no 7, tá? Mas deve ter sim. Deve existir mais alguns que viram aqui próximo do 7, certo? Tudo bem? Então, percebam que até agora a gente não olhou para a estrutura do indicador e não entendeu por que vira em 7. Isso daqui nós vamos fazer depois, tá? Então, vamos trabalhar com pH de viragem de cor, sem explicar o porquê que ele vira nessa cor, tá? Então, estamos tomando como pressuposto que o azul de bromotimol vira em 7 e pronto, acabou. Depois o tio vai explicar por que vira em 7, tá? Por que ele muda de cor em 7? Muito bem, então, para aquela nossa primeira titulação que nós fizemos, um exemplo, se a gente fizesse um estudo de pescoço de curva, né, e um estudo de pH de viragem de diversos indicadores, a gente ia chegar à conclusão que o azul de bromotimol é talvez um dos melhores para serem pingados lá no meu Erlenmeyer para sinalizar o término da reação. Então acompanha com o tio, eu tô com a buretinha ligada aqui, aberta. Tô deixando pingar gota a gota de soda, no meu Erlenmeyer com meio ácido, tá? Gota a gota, gota a gota. Como é que é o comportamento do azul de bromotimol? Ele em meio ácido, ele é amarelo. Em meio levemente alcalino, ele vira para azul, tá? Então, como é que funciona o Paranauê? Funciona assim, pego a minha solução de ácido forte, pingo gotinhas de azul de bromotimol. Como é que vai ficar o meu Erlenmeyer? Amarelo, certo? Aí eu vou pingando soda cáustica. Pam, pam, pam. O que vai acontecendo com o pH? Quase não muda. Lembra disso? Ixi, fica um tempão sem mudar. Tan, 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 tan. Aí, olha só, o que acontece? Quando eu vou pingando e vai chegando próximo do volume equivalente, né? Você percebe que as gotinhas que vão caindo, elas vão deixando a solução meio esverdeada, meio azulada, né? Mas aí à medida que você mexe o Erlen, ela mexe bem rápido o Erlenmeyer, ela volta para o amarelo. Tô tentando simular uma titulação aqui para você entender, né? E aí, quando isso vai acontecendo, quer dizer que eu estou chegando próximo do ponto de equivalência. E aí eu vou bem devagarinho, gota a gota. Quando eu
coloco uma gota lá, né, que explode o pH, porque você lembra que o pH explode quando eu chego ali no ponto de equivalência, né? Quando eu ponho aquela uma gota que explode o pH, o amarelo se converte, né, imediatamente em azul, a cor. E aí ele sinaliza o término da reação, né? Então, o azul de bromotimol é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores indicadores para esse tipo de reação, porque ele tem a virada bem no pH do ponto de equivalência. Acontece que quando eu tenho esse tipo de titulação, muitas vezes vem lá no roteirinho para você fazer a titulação com fenolftaleína, né? Professor, a fenolftaleína ela vira mais em cima, né? Por que no roteiro da titulação vem para pingar fenolftaleína? Bom, primeira coisa que é importante sinalizar, a fenolftaleína é um indicador ácido-base muito fácil de visualizar a viragem dela. Segundo ponto, quando eu pingo a gotinha em excesso, que me causa, né, o disparate, né, o disparar do pH, né? O pH ele dispara tanto, mais tanto, mais tanto, que ele vai lá para cima, né? Então, na verdade, essa gota em excesso que chega aqui no ponto de equivalente, ela explode tanto, mais tanto, mais tanto, que ela vira inclusive a fenolftaleína, né? Aqui, ó, o volume equivalente, ele praticamente ele estoura o pH até lá em cima. Uma gotinha que eu jogo a mais, ou seja, uma gotinha de erro que eu tenho no meu processo, a minha fenolftaleína vira um tom até mais escuro. Aliás, qual que é a recomendação quando a gente usa fenolftaleína na titulação? Por que é o primeiro tom de rosa persistente? Né? Porque a fenolftaleína ela é assim, ó, ela é um indicador que quando você joga uma gotinha que sinaliza, né? A primeira gotinha em excesso vai deixar a fenolftaleína um rosinha bem clarinho e persistente. Se eu jogo mais uma, ela já fica uma fenolftaleína, né? O sistema ali fica um rosa bem mais forte. Aí se eu jogo mais 2, 3 gotinhas, já fica um rosa super intenso, né? Por que é o primeiro tom de rosa que aparece na titulação? Justamente por isso. A fenolftaleína ela tem um pH de viragem ali perto de 8.3. É nesse pH que ela começa a pegar o primeiro tom de rosa, né? Então, já está um pouquinho acima do pH onde teve o ponto de equivalência, né? Então, o primeiro tom de rosa é o que serve aqui para gente. Tudo bem, gente? Por que eu estou falando tudo isso, né? Por que a gente busca pescoço alongado de curva? Quanto mais alongado, melhor. Porque me dá versatilidade na escolha do meu indicador ácido-base. Aqui, ó, se a gente estivesse no curso presencial, tem uma experiência que o tio faz para vocês que ilustra isso tudo que a gente está descrevendo teoricamente. Eu levo para a sala de aula vários indicadores ácido-base e coloco no Erlenmeyer ácido clorídrico e na bureta soda cáustica, tudo 0,1 molar, e faço a titulação com vários indicadores diferentes, cada hora com um, né? Então eu faço com alaranjado de metila, faço com azul de bromotimol, fenolftaleína e trago mais uns 2 ou 3. Eu faço com 5 indicadores diferentes, né? E aí o volume que a gente encontra em todos eles é praticamente o mesmo. Ou seja, eles são equivalentes. A curva ela explode tanto que ela vira de cor praticamente com o mesmo volume adicionado de base, vira de cor o alaranjado de metila, o azul de bromotimol e a fenolftaleína, a timolftaleína também, só que a timolftaleína ela pega um pouquinho mais aqui em cima, ó, ela pode pegar um pescoço já pode de repente passar um pouquinho, né? Enfim, é isso que a gente precisa pensar, né? Curvas pescoçudas me dão versatilidade no método. Curvas onde eu tenho pescoços menores me limita o uso de indicador,
né? Então, isso é muito importante para a gente observar. Vamos ver isso na prática? Olha lá. Então, deve-se escolher um indicador que exiba uma mudança de cor perceptível no intervalo de pH próximo ao pH apresentado pela solução titulada no ponto de equivalência. Deixa eu mostrar antes. Quando a gente estava calculando a curva de titulação de ácido fraco, base forte, qual que foi o pH no ponto de equivalência quando eu neutralizei o ácido acético com soda cáustica? O pH no ponto de equivalência não foi 8,7? Muito bem, então está explicado por que a menina, no cálculo da acidez do vinagre, lá no vídeo que o tio mandou para vocês, o porquê que ela usou a fenolftaleína, né? A fenolftaleína vira ali de 8,3 até 9 e pouco, 10, né? Então, essa é a faixa de viragem da fenolftaleína, que é justamente onde pega lá no ácido acético, né? Lá, se não me engano, se eu não estou enganado, foi 8,7 o resultado, né? Então, de 8,3 até 9 e tanto, quase 10, pega justamente no ponto equivalente lá da curva do ácido acético. Tudo bem? Vamos ver isso mais de perto, vai. Então, olha só que legal esse slide, né? Então, agora a gente vai colocar aqui curvas já prontas, feito aqueles cálculos todos que a gente já aprendeu a fazer. E aqui a gente vai colocar o pH de viragem de diversos indicadores, para você perceber como é que a gente faz a escolha. Então, olha só, aqui ó, eu tenho um ácido um ácido fraco, né, com Ka da ordem de 10 elevado a menos 7, 0,1 molar. Ó. À medida que eu vou titulando ele com soda cáustica 0,1 molar, ó o pescoço de curva que eu tenho. Ó. O perfil de curva é esse aqui. Ó. Aonde está o ponto de viragem? Ó, o ponto de viragem está lá mais ou menos em 10. Ó. Aqui, ó, mais ou menos no meio do pescoço da curva. Certo? Muito bem. Qual é o indicador mais indicado aqui desses vários que a gente colocou? A timolftaleína, sem dúvida nenhuma. Ela é que vai me pegar aqui, ó. A fenolftaleína, ela já está um pouquinho para baixo, né? Ela já começa a virar aqui, ó, né? Ó, bem aqui embaixo. Então já não é tão adequado a fenolftaleína, tá? Ó, pescocinho menor já me limitou o uso de indicador, tá? Ó, posso usar vermelho de metila que vira nessa faixa? Não, ó, vermelho de metila ele já virou de cor e nós nem começamos direito a titulação, tá? Ó, posso usar o alaranjado de metila? Pior ainda, né? Ó, vamos pegar essa outra aqui, ó. Aqui, ó, titulação de ácido acético 0,1 molar com amônia, tá? Uma base, portanto a base fraca. Estou usando como agente titulante base fraca. Ó, tá vendo por que a gente não gosta de usar base fraca como agente titulante? Olha o que aconteceu com o pescoço de curva, ó. Ficou uma porcaria, gente. Ó, o ponto de equivalência ele tá aqui, ó, bem próximo de 7, né? Então me restringe demais o uso de indicador. Nenhum desses daqui, ó, é útil para indicar final de reação aqui dessa titulação com amônia. Eu teria que usar especificamente o azul de bromotimol, que vira exatamente em 7. O azul de bromotimol seria um indicador adequado para essa titulação, né? Então perceba, você usar uma base fraca, além de complicar os cálculos todos para achar essa curva, você tem um fator limitante da escolha do indicador, tá? Ó, lembrando que a gente não explicou por que vira nessa faixa. Eu vou explicar daqui a pouco, tudo bem? Daqui a pouco eu vou explicar. Ó, vamos pegar o contrário, ó, titulação de uma base fraca com ácido clorídrico, ó. A base fraca tá lá no Erlenmeyer, então
o pH inicial é bem alto, eu vou titulando, esse pH vai caindo, até explodir para baixo com ácido clorídrico. O ácido clorídrico está em cima, certo? Muito bem, ó, esse pescoço de curva, ele não é tão grande. Por quê? Porque a base é fraca. Se a base fosse forte, ó, sairia daqui, ó, a titulação e faria assim, ó, seria um pescoção. E aí eu poderia usar vários indicadores diferentes, né? Foi como eu já falei, acho que eu já falei, vou falar de novo, né? Na sala de aula o tio mostra, eu faço essa titulação com vocês, eu ponho vários, já falei, agora que eu lembrei, eu ponho vários, cada hora faço essa titulação várias vezes, cada hora com um indicador diferente e dá sempre o mesmo resultado, ou um resultado muito próximo um do outro, dá um erro muito pequeno, uma diferença muito pequena de um indicador para o outro, certo? Tudo bem? Ou às vezes nem dá a diferença. Então, para essa curva que a gente... Então, eu tenho o meu analito é amônia e o meu agente titulante é ácido clorídrico. Qual que seria o melhor indicador? O ponto de equivalência vai estar aqui mais ou menos no meio da curva aqui, ó. Quem que está virando aqui, ó, nessa faixa? O vermelho de metila, né? O metilorange também é razoável para isso, mas já não é tão bom. O ideal seria o vermelho de metila, mas esse aqui também acho que funciona direitinho, teria que testar, né? Agora, ó, fenolftaleína e timolftaleína, esquece, sem chance, tá? Ó, vamos pegar essa outra base mais fraquinha aqui, ó. Ó, o pescoço de curva dela ficou menor ainda, ó. Onde está o ponto de equivalência, né? O metilorange também talvez seja adequado. Já o alaranjado de metila também daria para usar, né? Mas acho que tá. Então ficaria aqui, teria que testar os dois. Beleza? Gente, estão entendendo o que o tio tá falando? Aqui, ó. Então, de modo geral, né? A fenolftaleína, de modo geral. Isso aqui com muitas exceções. A fenolftaleína funciona bem quando a titulação é ácido fraco, base forte, porque ela vai virar lá em 8 e pouco. E o ácido fraco, como nós vimos lá, o ácido acético, ele vira lá em 8. O ponto de equivalência é lá em 8 e pouco, quase 9, né? Ó, ácido forte, base forte, azul de bromocresol seria o ideal. Mas a gente acaba usando a fenolftaleína, gente. A fenolftaleína pega aqui mais aqui em cima, mas mesma coisa. Por que a gente acaba escolhendo a fenolftaleína? Por conveniência, gente. É um indicador muito fácil de enxergar o ponto de viragem. Aí você pega e fala assim, professor, é só enxergar, é fácil de enxergar, virar do amarelo pro azul. Então, gente, esse lance de enxergar indicador ácido-base parece bobeira, mas precisa de treino. Vou relatar um caos que aconteceu comigo. Eu, durante 5 anos, trabalhei com indicador, com uma titulação simplesinha de ácido e base também, e eu usava alaranjado de metila como indicador, tá? E eu estava acostumado, fiquei 5 anos fazendo a mesma titulação dentro do laboratório, era super tranquilo. Aí um belo dia, 10 anos depois, trabalhando no Instituto Federal, eu resolvi fazer uma titulação com os meninos que usava alaranjado de metila. Estava certo de que tudo ia correr tranquilamente, porque era uma titulação, era um indicador que eu estava acostumado, né? Passei muitos anos trabalhando com ele. E aí, na hora de fazer a titulação, eu literalmente passei do ponto grandão, não conseguia fazer a titulação. Por quê? 10 anos depois, o olho estava mais velho, né? Já não funciona tão bem o olho, estava destreinado, parece que não, mas é sutil a viragem, né? Precisa de treino, precisa de ritmo, né? Então, a fenolftaleína é super tranquilo de enxergar, mas existem indicadores que a viragem ela é muito sutil, é muito difícil de pegar. E aí, quando você pega,
já passou do ponto. E já passou e muito, né? Então, eu não me lembro agora do azul de bromotimol. Aqui, o problema é que você tem tons intermediários de verde, né? Sai do amarelo, vai pro verde, aí depois que corre pro azul. Mas esse aqui é um indicador que eu nunca trabalhei muito. Não sei te dizer com propriedade se ele é muito fácil ou muito difícil de enxergar, mas te garanto que o alaranjado de metila ele tem esse probleminha, né? Você precisa ter um treino com ele. Não é assim, vai de bate pronto, na primeira titulação você acerta a mão. Não. Depois de uma semana titulando, treinando, papapá, você começa a perceber o jeito do indicador e aí você pega o jeito, você pega a mão de fazer a titulação, tá? Então, essas coisas, gente, são coisas da química clássica, né? E a química clássica tem muito disso, de você trabalhar com cores, né? E as cores é muito, muito relativo, né? Cada um enxerga de um jeito muito particular. As meninas normalmente conseguem enxergar tons que os meninos nem sabem que existem, né? Então é muito complicado isso, tá? Por isso que a gente muitas vezes, por conveniência, por facilidade para enxergar, acaba trocando um indicador que seria o ideal do ideal por um que é mais simples de enxergar, tá? E que funciona perfeitamente bem. Você vai fazer a titulação com esse e com esse, eu faço isso com os meninos no laboratório, dá praticamente o mesmo resultado, né? Quando eu tenho ácido forte, base fraca, às vezes a gente tem que usar o vermelho de metila, às vezes o alaranjado de metila, depende muito aonde vai ter o ponto de viragem, né? Se a viragem é mais embaixo, se não me engano é o alaranjado de metila, se é um pouquinho mais em cima é o vermelho de metila. Se a base ela é mais forte um pouquinho, é vermelho de metila, se ela é mais fraca um pouquinho, ela vai virar mais embaixo, é o alaranjado de metila, certo? É isso mesmo? Vamos ver se o alaranjado ele vira um pouquinho mais embaixo, certo? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu como é que é? Qual que é a ideia que está por trás da escolha de indicadores ácido-base? Olha lá, ó. E aí, claro, ó, o que influencia no tamanho de pescoço de curva? Concentração do ácido, que isso aqui, de quem está embaixo, né, do titulado, isso aqui eu não tenho como controlar. É a minha amostra, ela pode vir com 1 molar ou com 0,00001 molar, né? Então, por isso que o ideal é pegar aqui, ó, no meio, ó. Eu não posso pegar esses caras. Esse aqui, ó, se eu pegar uma titulação com ácido 1 molar, esse caso aqui, ó, 1 molar, e é um ácido bem fraco, né? 1 molar que está saindo de pH 2, ele é fraquinho, ele não é um ácido forte, não. Então, mas eu não sei qual que é a concentração que ele está lá, né? Por que que eu não posso? Se ele está 1 molar, o metilorange funciona, né? Só que ele pode estar 0,01 molar. Então, se ele está 0,01 molar, o metilorange não vai funcionar. Por isso que eu não escolho esses indicadores de pé de curva. Por que que eu não escolho esse indicador de pé de curva? Porque se ele está numa concentração bem menor, ele não pega a viragem, né? Então, o ideal é você pegar um indicador que esteja no meio da curva. Ó, você percebe que o meio da curva é para todo mundo igual, ó. É aqui no 7, ó. Essa curva, o meio dela tá aqui, ó, né? Então, de meio de curva, né? Então, aqui o vermelho de fenol, né? O azul de bromotimol seria interessante, né? A fenolftaleína, se eu uso uma base forte para titular, a fenolftaleína pode ser de repente usada, mas se eu uso uma base forte, com concentração muito baixa, de repente nem tanto. Se bem que aqui, ó, ele está usando uma base fraca, né, para titular. Ó, 1 molar está dando pH 12, né? Pelo jeito é uma base bem fraca, tá? Com excesso assim. Tudo bem? É porque aqui está sem legenda, é difícil de enxergar, né? Tá sem a legenda da base que está saindo aqui. Enfim, então
Todo mundo entendeu a ideia que estava por trás desses slides do item 8, a escolha de indicadores? Era justamente perceber, né? Eu espero que você entenda o porquê que eu uso um indicador e não o outro, tá? Aqui ó, é o ácido fraco, base fraca, que está em jogo, enfim. Acho que deu para todo mundo entender um pouquinho, né? A gente está chegando em 30 minutos. Acho que me fiz claro. Se você não entendeu como é que é o processo de escolha de indicador ácido-base, acho bom você me procurar no plantão para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Porque isso aqui é fundamental, né? É importante que você vá para o laboratório entendendo o que você está fazendo, entendendo por que é fenolftaleína e não alaranjado de metila. Existe um porquê disso, né? Por causa da curva. Fenolftaleína com certeza vai pegar aqui perto do ponto de equivalência. O alaranjado de metila, se eu parto de uma concentração muito baixa do meu ácido, ele não pega, né? Então, se você entendeu isso, tem clareza dessas coisas, então ok, né? É importante que você não seja um mero reprodutor de receitas, né? Segue o roteiro, segue o fluxo, aperta o play. Não dá para ser assim. Você precisa entender o que você está fazendo. É importante isso, certo? Muito bem. Vamos para o item 9, indicadores ácido-base, o que é tipos, estruturas e princípio de funcionamento. Vamos começar esse item 9 no próximo vídeo, porque já está dando 32 minutos, ok? Então, no próximo vídeo vamos partir daqui. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.